Olá, meu nome é Marcelo Palma, sou professor de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. E neste sétimo vídeo da série sobre a MP número 936, vamos terminar de falar sobre algumas questões do benefício para a preservação do emprego e da renda e falar sobre algumas modificações da medida provisória sobre o layoff e sobre o contrato de trabalho intermitente. Bom, para finalizar, é importante dizer que o artigo 9º deixou uma opção para o empregador, seja de forma individual, seja de forma coletiva, por meio de convenção ou acordo coletivo a serem firmados com os sindicatos das categorias profissionais dos empregados, a estipulação de uma ajuda compensatória mensal. Isso é muito feito na suspensão layoff via convenção ou acordo coletivo do artigo 476-A. É uma espécie de ajuda, né, de caráter indenizatório para a mantença desse empregado. Vimos que essa ajuda mensal compensatória ela é obrigatória no percentual de 30% do salário do empregado para aquelas empresas que suspendem o salário do empregado, mesmo que de forma individual, e que possuem receita bruta, né, igual ou superior a R$ 4.800.000 no ano de 2019. Né? Mas o empregador, mesmo não possuindo essa receita igual ou superior a R$ 4.800.000, pode, e se tiver condições é até desejável que seja feito, estabelecer essa ajuda mensal compensatória. E há um estímulo a isso ao dizer o artigo 9º que, em primeiro lugar, né, ele pode ser cumulado com BEPER, com benefício emergencial a ser pago naquelas faixas de 25%, 50%, 70% do valor base do seguro-desemprego. Ele pode ser cumulado, né, com a ajuda compensatória. Então não há uma exclusão, a ajuda compensatória e a percepção do BEPER. Então, plenamente cumuláveis. E, por fim, o maior incentivo ao empregador seria a natureza jurídica desta ajuda compensatória, que seria 100% indenizatória, desvinculada de natureza salarial. E isso é muito importante, porque o próprio artigo 9º, ele prevê que se o empregador pagar essa ajuda mensal compensatória, tanto, né, na redução da jornada e do salário, como na suspensão, né, do contrato de trabalho, então é previsto para as duas hipóteses como uma compensação maior para esses empregados, ela terá uma natureza indenizatória e não incidirá imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica, não será base de cálculo para as contribuições sociais previdenciárias, não será base de cálculo para o recolhimento do FGTS, para qualquer tributo sobre folha de salários, e sobre ela também não incidirá a CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, certo? Então, isso é muito importante. Ela não integra o salário para quaisquer fins, é apenas um plus, conforme o parágrafo 2º do artigo 9º. Sobre ainda o benefício emergencial, o BEP, é importante que as frações decimais serão sempre arredondadas para cima, para fins de cálculo do valor do benefício. Então, vão haver o arredondamento das frações decimais. Outras medidas trazidas por este ato normativo presidencial, a medida provisória número 936 de 2020, foi a modificação da suspensão layoff do artigo 476-A, mais especificamente dos cursos a serem ministrados nesse período, da qualificação profissional. O que diz o artigo 476-A da CLT? Diz que os contratos de trabalho podem ser suspensos, né, por determinado período, para que o empregado seja submetido à qualificação profissional. E essa suspensão para qualificação tem que ser estabelecida mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho, né? Tem que ter uma negociação coletiva,
que normalmente o sindicato negocia vários benefícios a serem concedidos, principalmente de natureza indenizatória, como ajuda compensatória mensal no período de suspensão. E o artigo 17 da medida provisória fala que esse curso de qualificação ele pode ser na modalidade não presencial, à distância, até diante dessa crise do coronavírus e da possibilidade de contágio das pessoas se fizerem um curso presencial. E este curso não presencial, na modalidade à distância, ele não pode ser inferior a 1 mês e não pode ser superior a 3 meses. Está no inciso 1º do artigo 17 da medida provisória. Então isso é muito importante. A possibilidade do empregador de ministrar cursos online aos seus empregados. Por fim, é importante dizer que o artigo 18 trata do empregado intermitente. No vídeo anterior eu expliquei que o empregado intermitente, aquele do artigo 443, parágrafo 3º da CLT, é aquele que, não prestando serviços de maneira contínua, ele, mesmo na atividade fim do empregador, ele é convocado para períodos específicos, para datas episódicas, tais quais, né, um final de semana, uma semana, uma temporada de férias que aumenta a demanda de um hotel, por exemplo, de um restaurante. Então, ele recebe apenas por convocação, ele trabalha e recebe apenas por convocação conforme a consolidação das leis de trabalho. Bom, esses empregados atingidos por essas medidas, né, emergenciais, eles vão receber não o BEPER, que está previsto, né, no artigo 5º da medida provisória, eles vão receber o benefício emergencial do artigo 18. Aquele mesmo benefício emergencial tão discutido, né, por projeto de lei encaminhado à sanção do presidente da República para se pagar aos informais, aos aos MEIs, né, aos microempreendedores individuais, né. Então é o mesmo benefício. E a medida provisória ele trouxe no valor de R$600 e ele será pago no prazo de 30 dias do estabelecimento das medidas. É importante dizer, né, que o parágrafo 3º do artigo 18 informa que se o empregado intermitente ele tiver mais de 2 vínculos intermitentes, por exemplo, ele tem 3, ele trabalha para 3 restaurantes somente mediante convocação, ele é intermitente nos 3 restaurantes. E esses 3 contratos são suspensos, por exemplo, só um exemplo de uma medida emergencial, ele não vai ter direito a receber 600 pelos 3, ele vai receber apenas um benefício emergencial, ou seja, não é cumulável por cada contrato, ao contrário do BEPER, ao contrário do benefício emergencial para a preservação do emprego e da renda do artigo 5º. Ok? E também não poderá esse empregado intermitente que recebe o benefício emergencial cumulá-lo com outro benefício de natureza emergencial. Aqui eu poderia dar o exemplo, isso aí vai carecer de estudos, pode gerar discussão, o BPC, o benefício de assistência social. Então, assim, tem que ser um exemplo nessa primeira análise. Tá? Pode ser acumulado com BEPER, até porque o artigo 6º, parágrafo 3º, que trata da cumulatividade dos BEPERs, né, de benefícios emergenciais, né, por redução ou suspensão de contrato, não faz referência ao parágrafo 5º do artigo 18 da medida provisória, que impede a cumulatividade do benefício emergencial do intermitente com outro auxílio emergencial. Ele só faz referência ao parágrafo 3º, da impossibilidade de acumulação de 2 benefícios emergenciais para 2 contratos intermitentes. Então é possível acumular-se o BEPER, né, que é o benefício emergencial para contratos comuns, que não intermitentes, e o benefício emergencial de R$600 para o contrato intermitente.